tá? O frame relay ele tem alguma gerência aí de congestionamento, porque o problema do frame relay, ou solução, né, como preferirem, é que o tráfego dele, né, não é previsível, né? Você tem um tráfego específico, né, do frame relay, um valor mínimo que você pode operar, né, mas não significa que o cliente vai ficar o tempo todo nesse valor garantido. Ele pode eventualmente, né, ele pode aqui ter alguma rajada, tá? Então o tráfego do cliente não é previsível, tá? Então, caso você aí ultrapasse esse valor aqui contratado, esse valor mínimo contratado, né, e você atinja valores mais altos, o que a rede pode fazer para manter aí um nível aí de confiabilidade bom na rede? Você tem a possibilidade de descartar quadros, né? Ou seja, lembra lá do descarte eligibility, pessoal. Lembrem disso, tá? Se isso for igual a 1, a chance de descarte é muito maior para esse quadro. Tá? E claro, né, é necessário garantir justiça no descarte de frames para oferecer um serviço de qualidade. Tá, ok? Então você tem basicamente aqui 3 parâmetros que afetam o desempenho de uma rede frame relay. Primeiro é a taxa de acesso. Tá? Essa taxa de acesso nada mais é do que o limite físico. O limite físico. Ou seja, o limite que aquela tecnologia permite no momento. Se eu tiver, por exemplo, um SDH, né, com o link 1, a taxa de acesso vai ser máxima de 2 megabits por segundo. Tá? Depois nós temos aqui o CIR, que é um dos parâmetros aqui que afeta o desempenho da rede que nós vimos na outra questão. O CIR é aquela taxa de mínima garantida que é oferecida a um cliente. Então, por exemplo, a minha empresa de médio porte, ela contratou um serviço com a operadora, com a Embratel, com a Oi, tá? E esse serviço garantia que o CIR dela, o valor do CIR era de 128 kbps. Tá? Então, essa é a taxa mínima garantida, ok? E nós temos as rajadas, pessoal, que chama de burst sizes. Não falei para vocês aqui que eventualmente nós podemos ter aqui picos de transmissão, ou seja, o máximo que nós chegamos aqui neste gráfico é o que? É a taxa de acesso. Esse valor mínimo garantido é o que? É o CIR. E essas rajadas aqui que eventualmente nós damos, justamente são os bursts. Ou rajada, como preferir, o tamanho da rajada, o tempo dessa rajada. Tudo bem? Então, já falei aqui, né, tá aqui mais explicado para vocês, só ressaltando que a rajada, né, ela tem aqui dois perfis diferentes. Tem aquela rajada que a gente chama de rajada comprometida, ou seja, tá em contrato que eu posso eventualmente ter rajadas. Como assim? Imagina que eu tenho lá meus 128 kbps. Mas, dentro do meu contrato, né, dentro do meu acordo de nível de serviço, meu Service Level Agreement, também diz que a cada 10 segundos de transmissão, eu tenho direito aí a uma rajada de, por exemplo, 256K. Tá? Eu tenho direito a uma rajada de 1 segundo de 256 kilobits por segundo. Tá, isso aqui está no contrato. Se dentro desses 10 segundos aqui, ao invés de ter somente uma rajada de 256K, eu tiver 2 ou 3 rajadas, a segunda e a terceira rajada, elas estarão aí extrapolando aquilo que está no contrato, extrapolando, né? Então você tem um excesso aí de rajada, tá? Que é o Excess Burst Size, chamado de BE. Tudo bem? Então, só para simplificar aqui, fechar o raciocínio, né? Se você tem aqui, por exemplo, um CIR, né, que é aquela taxa contratada, todos os frames aí normais, ou seja, todos os frames aí com descarte legibility igual a 0.
Se você tem alguns quadros aí com rajada, né, acima daquilo que foi contratado, o que vai acontecer? O seu descarte eligibility vai ser 1. Tá? Se você aqui extrapolar a taxa de acesso, né, ou seja, chegar acima do limite do que aquele link físico suporta, você vai ter aqui o descarte de todos os quadros, seja ele 1, seja ele aí setado como 0. Tudo bem? Então, para fechar esse conceito aqui de congestionamento, né, vamos lá para a 13ª questão. Quando uma rede Frame Relay está congestionada, nós temos o bit FAC-N, Forward Explicit Congestion Notification, ativado. Isso possibilita que o destino saiba que a rede está congestionada durante a transmissão do quadro. Ou seja, já vou mostrar na figura aqui posterior, vou me avançar aqui apenas para facilitar o entendimento. O FAC-N, pessoal, ele serve para quê? Quando você tem aqui algum tipo de congestionamento, tá? O equipamento Frame Relay, ele, né, que é o FRAD, né, pode ser um FRAD, por exemplo, ou então um Switch Frame Relay, né? FRAD é sigla de Frame Relay Access Device. Ok? Então, ele vai informar para o destino, né, que está ocorrendo um congestionamento. Tá bom? E pode enviar um quadro para a origem, né, ou seja, na direção oposta ao congestionamento, né, formando a origem, que está havendo um congestionamento. Ok? FAC-N, PAC-N. Uma informação importantíssima que vocês têm que saber, que está aqui no slide, tá, é que apesar dessas duas mensagens informando aí um possível problema na rede, e óbvio, se você tem um problema na rede, você vai ter aí o descarte eligibility ativado, mas olha isso aqui. Não existe obrigação das pontas do sistema de se levar em consideração esse bit. Em outras palavras, pessoal, você pode até mandar esse bit aí setado, FAC-N e BAC-N, mas fica a critério das pontas aí levar em consideração em baixar ou não essa velocidade para você não ter perda de pacote. Tá? Você não levar em consideração, você, claro, vai deixar para as camadas superiores resolver o problema. Mas, especificamente, camada de transporte, né, que normalmente é o IP, aí, né, perdão, o TCP, o Transmission Control Protocol, que paga o pato e acaba resolvendo os problemas. Ok? Então, dito isso, podemos voltar para a 13ª questão, né, e diz que o FAC-N é ativado, ou seja, possibilita que o destino saiba que a rede estava congestionada durante aquela respectiva transmissão. Perfeito, né, pessoal? Não existem dúvidas em relação a isso. Tá? Olha só o que ele disse na questão, foi até bem racional. Ele possibilita que o destino saiba, mas não necessariamente tome alguma atitude para tal. Ok? 14ª questão. Em uma rede Frame Relay congestionada, um segundo bit, é o BAC-N, que nós já citamos, é ativado no cabeçalho dos dados que não conseguiram na primeira tentativa trafegar no sentido de congestionamento. Tá? Pessoal, você habilita o bit BAC-N quando? Quando você aí tem algum indício de congestionamento. Tá? Não quando você tem aí na primeira tentativa aí uma inconsistência na transmissão. Tá? O BAC-N vai ser habilitado quando for notificado, quando for percebido pelo equipamento Frame Relay que houve congestionamento. Consequentemente, questão aí nitidamente errada, pessoal. Vamos lá. 15ª questão. No tráfego de pacote TCP/IP em rede Frame Relay, os identificadores de SI e o roteamento Frame Relay, né, são substituídos no início da transmissão pelas características TCP/IP, né, que passam a se responsabilizar pelo comportamento de rede da rede. Pessoal, lembra que o IP está na camada de rede. Tá, ele tá até fala TCP/IP, né? Pode incluir camada de rede e transporte. Tá? Até enlace, pensar na internet. Tá? Mas ele está dizendo o seguinte, que o
que o TCP/IP ele vai arrancar fora o frame relay e vai atuar somente com ele. Pessoal, são duas camadas diferentes. Tá? O frame relay está na camada de enlace, o TCP/IP majoritariamente camada de rede e transporte. Tá? Um vai auxiliar o outro. Tá? Não tem como o IP arrancar fora as coisas. Tá? Até porque as informações do frame relay, né, as informações do cabeçalho de IP, eles vão estar dentro da parte de dados, né, da camada de enlace. Então, ou seja, vai estar dentro do campo aí de information do frame relay. O IP não tem que fazer nada, tá bom? Cada um na sua respectiva camada. Consequentemente, questão aí nitidamente errada, tá bom? Então, pessoal, com isso eu vou encerrar essa parte do frame relay, tá? E nós voltaremos logo a seguir falando de alguns detalhes importantes sobre o ATM, Asynchronous Transfer Mode, e também alguns ajustes finos aí em relação ao X25, outra tecnologia aí que atua na camada de física, enlace e rede. Ok? Até já!